Alô, Luísa? Alô, Flor? Bom dia, menina. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. E desse jeito. Eu falei, entendeu? Escola bíblica dominical. Que tem muita gente que não pode, tá com problema, entendeu? Não pode ir na igreja, não vai, entendeu? Então a gente faz escola bíblica no celular, entendeu? Tá. Tá. Você vai botar feijão no fogo? Tudo bem, menino. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado pra você, entendeu? O importante é que você veja, entendeu? Depois veja, reveja para poder entender. Compreender isso. Tá? Mas não esqueça de compartilhar. Compartilha, menina. Compartilha com outros. Você não sabe botar o link pra lá? Não sabe? Mas tá, vai ficar gravado e depois também vai ter o vídeo lá na outra plataforma, entendeu? Importante é você comentar os nossos vídeos, comente. Fala alguma coisa, fala que tá compreendendo, que tá sendo bom, entendeu? Que você tá entendendo. A gente só lê a Bíblia, a gente só ajuda assim a ler a Bíblia, entendeu? Porque tem muito versículo que fica esquecido, né? Isso. E também às vezes tem texto que a gente lê, mas lê assim, ó, por cima, entendeu? E passa assim, a gente não compreende assim, no profundo. Então a gente é assim, a gente dá uma paradazinha, entendeu? Para poder compreender tudo que está sendo falado. Na linguagem original, entendeu? Presta atenção. Tem muita tradução, né? Muita tradução, então chegou até nós, às vezes a gente não compreende aquilo que realmente está escrito literalmente, entendeu? Para nós. Porque vai passando assim, verdade. Mas não esqueça, curte os nossos vídeos, não custa nada, tá? Curte os nossos vídeos, menino, presta atenção. Curte, se inscreva no nosso canal, Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Isso. Compartilha com outros, comente os nossos vídeos. Isso, vamos para frente, menino, prosseguir para o alvo, tá bom? Vamos começar, hein? Chama aí mais alguém, menino, presta atenção. Vai ficar gravado, não vê agora, vê depois. Isso aí. Tá. Tô esperando, menino. Chama mais alguém pra ver. Se inscreva. Deixe o seu like. Se inscreva. Deixe o seu like. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez estamos aqui, né? Nós, como falamos no louvor, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, a gente tem que tentar sempre um pouco mais. Às vezes a gente não compreende hoje, mas vai compreender depois, se a gente vê e rever, né? Porque nós fomos acostumados, né? Com as palavras, tudo assim, os versículos, ler corriqueiramente, né? Passar assim, ó, por cima, né? Passar rapidamente, e às vezes a gente ouve, e aí conhece a palavra só de ouvir falar, né? E a palavra diz, né, Efésios 1, 13, diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Mas muitas das vezes a gente só ouve o texto, né? O texto da palavra, mas às vezes a explicação, o esboço, não vem de Deus, vem de homens, né? Presta atenção, hein? Vem da visão terrena, né? Vamos lá. Tô meio resfriada, garganta ruim, mas vamos tentar, né? Poder entrar na visão para poder compreender, né? Porque é assim, desse jeito, né? A gente, às vezes, em grupos, a gente às vezes não consegue assimilar porque eles ficam chamando a nossa atenção, né? Nas escolas bíblicas, e aí acontece que às vezes o professor ou o pastor está lá na escola bíblica explicando,
Aí manda abrir um texto, manda abrir em outro, assim, e a gente às vezes fica procurando os textos, anotando, e acaba a nossa mente não alcançando a explicação, né? Não alcança, porque às vezes o pastor, o professor está lá ensinando, mas a nossa mente está em procurar na Bíblia, né? Eu sempre fui dessa maneira. Eu anotava, mas eu aproveitava para ouvir as explicações, né? Muitas das vezes, e não condizia aquela explicação, não condizia com o que estava escrito. Mas porque eu estudava, né, entendeu? Me presta atenção, então eu assimilava, porque a própria palavra diz que a gente tem que discernir o espírito, né? E nem tudo aquilo que falam pra gente é aquilo que realmente é. Não é verdade? Presta atenção, na Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, ó, quer sabedoria? Peça a Deus, né? Peça a Deus. Mas hoje nós sabemos, não hoje, né? Mas Deus de sempre, houve um sistema que, assim, faz a gente se confundir um pouco, né? Vamos dizer assim, que eles, assim como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 ali, está escrito, né? Que haveria um sistema que iria se sentar nos cultos, né? Se sentar nos tronos, né? Como o próprio Deus, né? Então iriam confundir a muitos, né? Lá no livro de Tiago fala que iriam confundir até muitos da luz, entendeu? Então por isso que nós temos que assimilar, né? De quem você está ouvindo, né? E o que está ouvindo? Porque muitas das vezes nós ouvimos sim palavras lidas na Bíblia, mas o esboço, né, a explicação não condiz com aquele que o autor quer passar para nós. E é nisso que muitas das vezes, sem querer, nós somos desviados, né? Porque o propósito de Deus é um, mas o propósito do sistema carne, né, terreno, é outro. Não é verdade? Sabemos, né? Lembrei agora lá de 2 Coríntios 3, né? Acho que é o capítulo 4 ali, traz que fala sobre, Paulo está falando ali que o Deus daquele século cegou a muitos, verdade? Porque ele está falando de Moisés, aí ali no capítulo 3, ali do capítulo 14 ao 16, ali está escrito, né? Que até nos dias de hoje, Paulo dizendo naquele tempo, até nos dias de hoje, mas é mera coincidência, hoje nós podemos falar, né, que até os dias de hoje é igual ao tempo de Paulo. Quando se lê Moisés, eles querem falar de Moisés, eles querem falar de Jesus de Nazaré, eles querem falar da história das Escrituras como doutrina, né? Então lá está escrito, eu só falo o que está escrito. Então está falando ali, 2 Coríntios 3, ali depois você vai lá e lê do 10 até o 17, que tu vai compreender essa situação, né? Vai anotando, né? Que fala assim, até hoje quando se lê Moisés, o véu é posto, o véu da ignorância. Por que se põe véu? Por que as pessoas tampam os olhos? Para não ver. Então é isso que há um sistema que põe véu. Me parece que é no versículo 16, lá está escrito. Então quando quando as pessoas se convertem, o véu é retirado. Entendeu? O véu é retirado quando a pessoa consegue enxergar a luz, alcançar realmente a graça de Deus, né? O véu é retirado, o véu da ignorância. Porque há um sistema que precisa manter o povo na ignorância para poder ser o Senhor deles. Tá entendendo? Aí, como eu estava falando, em 2 Coríntios 4, ali está falando que o Deus daquele século era Moisés. Trazendo para a nossa realidade hoje, ainda é Moisés, né? Porque eles vivem pela lei, não é verdade?
Eles não alcançaram esta aliança da graça, essa aliança eterna que Jesus Cristo trouxe. E vivem na aliança da lei. E o que é pior, casaram ainda esta lei. Com quem, menino? Com Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Entendeu? Preste atenção. Então, esse sistema, olha aqui, semana passada, nós falamos daquela passagem que Jesus, né, entrou ali no templo, ficou nervoso ali porque viu o comércio dentro do templo e pegou os chicotes, derrubou tudo ali, né? E esta profecia já estava lá no livro de Isaías, né? Que ele iria fazer isso. Porque Isaías 61 fala que aquele Messias viria para libertar os cativos. E para o dia, no versículo 2, diz que ele ia para o dia da vingança do Senhor. Porque ele derrubou as mesas e tudo, está escrito. Eu só estou falando o que está escrito. Mas a gente quase não vê falar sobre isso. A gente quase não vê falar. Né? A gente quase não vê falar sobre isso. Então estamos aqui dando continuação nesse tema da porta que eu já disse. Que quando ele fala eu sou a porta, ele está falando eu sou o portal espiritual. Deus é espírito. Então o homem tem mania de ouvir, ler e ver, trazer para o seu entendimento coisa literal, entendeu? Não, tem que entender. Senão como crescer no conhecimento? Deus é espírito, mas o homem só quer tratar das coisas terrenas. Então, eu quero hoje continuar falando sobre esse portal espiritual, né? Que é Cristo. Romanos 10, do versículo 1 ao 4, você anota para ler, está escrito lá que eles tinham zelo pelo templo, mas sem conhecimento que é de Deus, desse mundo espiritual. E o que nós hoje, nesta aliança da graça, precisamos avançar é exatamente no reino espiritual. Porque o reino, o governo aí humano, terreno, isso aí já tem muita gente, né, governando, né? Muita gente falando, muita gente ensinando, há uma hierarquia, né? Todo mundo querendo ser bam. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Então, hoje nós vamos entrar numa compreensão. E é preciso nós continuarmos, né? É preciso que tenham visto o vídeo anterior, porque falei sobre muito esse portal, né? Porque esse portal desta luz, né? Vocês anotem aí que vocês vão lá em Gênesis 1, versículo 3, que lá está, no princípio foi criado esse portal espiritual, essa luz, foi criada lá no início, né? Gênesis 1, versículo 3. Então lá foi criado, né? Vou tentar falar de uma forma que vocês compreendam. Lá foi criada as estrelas da manhã. Porque estrela da manhã são anjos, são os filhos da criação. Entende? Quando você vê falar na Bíblia que nós somos de antes da fundação do mundo, que eu já falei, quase que a gente não vê mais pregar em predestinação, porque esse não entra neste assunto, não se vê. Então, quando está falando, né, de um povo, né, que é de antes da fundação do mundo, antes de se criar o homem já existia, entende? Porque eles só querem tratar de carne, não compreende? Então sempre nós temos que lembrar quando foi falado a Jeremias, quando estava na carne. Jeremias,
antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Porque ele já existia antes da fundação do mundo. E é isso que o homem, na sua falsa humildade, não quer tratar, não quer ver, não quer falar, não quer compartilhar. Então há um povo, sim, que foi criado ali no início. Né? Gênesis 1, versículo 26, 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E esse façamos é plural. Exatamente os filhos da luz criou aqueles para andar aqui na terra. Esse que perece, que do barro nasce e do barro morre, perece. Que nasce uma vez só e morre uma vez só, que é o barro. Então foi criado para os filhos da luz andar aqui na terra. É um veículo, já falei em outro vídeo. Mas acontece que nós temos que prestar atenção, prestar bem atenção, que lá no início, em Gênesis 1:3, ali foi criado, haja luz. Então esse haja luz, preste atenção, hein? Essa luz foi gerada dos filhos de Deus. E todos os filhos de Deus é luz. Eu agora lembrei, né? A gente vai estar falando e lembrando de alguns versículos, vocês vão anotando para depois lá confirmar. Entendeu, menino? Porque os filhos de Deus são luz, são espírito. Deus não é espírito, então os seus filhos também são espírito. Então anotem, Hebreus 1, do versículo 5 até o 14. Vocês vão ver que ali está escrito no 5 e no 6, por ali, está escrito que um deles, que é luz, né, que foi criado os anjos, que a pessoa fala anjos, e enfim, anjos são mensageiros, criou os mensageiros, presta atenção, luz, mensageiro, anjo, quer dizer tudo a mesma coisa. Então os mensageiros, que somos nós não somos mensageiros, foi criado lá diante da fundação do mundo. Agora presta bem atenção. Então foi criado, lá no versículo 14 de Hebreus 1, está falando assim, ó. Não são todos os espíritos criados para a salvação. Então, alguns dos filhos, entendeu? Ele se revestiu de carne para a salvação daqueles que estavam para se perder. Filho da perdição. É muita informação para explicar, mas se falarmos devagar, vocês vão entender. Quais são os filhos da perdição? São aqueles que veio lá de Caim. Entendeu? Foi gerado de Caim. São os filhos da perdição. Por que, menino? Preste atenção. Porque todos os filhos de Deus, vocês devem ter ouvido dizer, né? Estou falando de uma forma, né? Para ver se entendem, uma forma mais simples. Você já ouviu dizer, né? Que fala assim, teve rebelião no céu e não sei o quê, né? Já ouviu falar? Todos os filhos de Deus, eu vou até ler um pouquinho. Aqui, deixa eu ver. Apocalipse. Ai, meu Deus do céu, tá caindo tudo aqui. Apocalipse. É bom a gente às vezes leu, né? Deixa eu ver aqui, tá em Apocalipse 12. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 12, eu já anotei, mas não lembro onde. Apocalipse 12. Né? Vou ler aqui um pouquinho, não sei onde eu anotei, mas eu sei que está em Apocalipse 12. Fala assim, ó. Viu-se grande sinal no céu,
mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Gente, as coisas que a gente lê não é literal aquilo que está falando, né? Presta atenção. Uma mulher com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Entendeu, menino? Essa mulher, no caso aqui, significa, como dizer assim, a igreja. Mulher, muitas das vezes, na Bíblia, significa igreja. Então, quando fala aqui, presta atenção, hein? Então, no caso aqui, a igreja espiritual, não é essa denominação. Estou falando de denominação, tá entendendo? Porque vocês sabem que Apocalipse é a revelação já do ressuscitado. Aqui não é Jesus de Nazaré que deu a revelação a João, tá? Presta atenção e lê lá no início de Apocalipse que você vai ver ali que João estava em espírito, porque Deus não trata com carne, Deus trata com espírito, que ele é espírito. Então, aqui foi revelação dada a João, né, em espírito. João saiu do corpo, menino, presta atenção. Você saiu do corpo? Presta atenção. Então, aqui quando fala, né? Uma mulher vestida de sol, né? Vestida de sol, quer dizer, uma mulher, quer dizer, a igreja espiritual vestida o quê? Sol é o quê? Luz! Vestida de luz, menino, presta atenção, vai entendendo o mistério. Com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas, né? Estrela significa o quê? Anjos. Presta atenção, vai entendendo o mistério. Entendeu? Quando Jesus, filho do homem, né, veio à terra, ele escolheu o quê? 12 discípulos. Agora, 12 não significa 12. 12 significa um número... aliás, a Bíblia toda, né? Você deu uma numerologia, entendeu? Então, tem uma ciência atrás desses números, né? Mas não é o caso hoje aqui, tá? Presta atenção. Então, viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, presta atenção. Que dragão é esse? Vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Vou falar devagar para vocês compreenderem e ir anotando para poder compreender. Esse dragão, né, é um dos anjos, não é verdade? É um dos filhos de Deus, não é verdade? Preste atenção, hein? Que falam sobre a precipitação dele para a terra, entendeu? Para um governo aqui na terra. Preste atenção. Então, e quando você vai lá em Ezequiel, vocês anotem aí, associa Apocalipse 12 com Ezequiel capítulo 1. Ali no início, vocês vão ver esse mesmo anjo, né? Dessa mesma forma. Então, os anjos tinham essa forma, né? Cheio de cabeças, disso. Eu já falei sobre isso, quando eu falei sobre Ezequiel, eu falei, né, se nós vemos realmente, né, que Jesus, quando já ressuscitado, ele apareceu a Pedro, né, mas apareceu numa aparência de homem, não é verdade? Porque ele sabia que se ele aparecesse na aparência dele, ninguém ficava, né? Pedro só chamou de fantasma porque achou, ele já morreu na cruz, o que ele está fazendo aí, entendeu? Presta atenção. Então, a aparência dos filhos de Deus não é a aparência do ser humano que foi criado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Entendeu, menino? Presta atenção. Essa imagem, né, semelhança, significa isso aqui, ó, movimento, entendeu? Movimento, e a semelhança é o que? De vida. Semelhança de vida. Nós temos uma semelhança com eles na vida. Mas nessa carne aqui tem hora que vai parar. Entendeu? Então não tem vida. É apenas semelhante. Tem apenas uma semelhança. Tá entendendo o mistério?
Então o anjo aqui significa, entendeu? Presta atenção. Esse anjo aqui, que é o dragão, tá falando, sabe de qual dragão, menino? Presta atenção. É anjo, olha, presta atenção, hein? É também anjo, que todos eles eram o quê? Estrela da manhã. Esse aqui, que é o dragão, presta atenção, é aquele que é classificado com o nome Lúcifer. O que quer dizer Lúcifer? Portador da luz. Vou falar devagar para vocês compreender, porque a palavra é muito linda. Então, aqueles que vocês vão ler lá em Hebreus 1, versículo 5, aquele anjo que foi gerado como filho, entendeu? Ele era a luz. Por isso ele disse, eu sou a porta, eu sou o portal da luz. Aleluia. Tá entendendo o mistério? Ele era o portal da luz. Ele era a luz. Olha a diferença. Agora, este dragão, o que ele quis, Lúcifer, ele era apenas portador da luz. E exatamente ele foi precipitado, por quê? Porque ele queria ser, como eu ia explicar, ele queria, lá todos os filhos são iguais, para entender, né? Tanto é que quando Jesus veio, tem uma passagem que fala assim, não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, entendeu? Mas esse aqui, ele quis, né, numa hierarquia, ser além da luz. Ele era apenas portador da luz, mas ele não era a luz. E nós somos identificados como luz, por isso que Jesus falou, vocês são luz no mundo. Tá captando? Ai, meu Deus, preste atenção. Vou continuar falando para você entender, que o tempo vai correndo. Esse dragão aqui, esse dragão aqui é aquela serpente que foi no ouvido da Eva. Entendeu, menino? O que é ser Satanás? É ser opositor. É ser uma contra. Entende? É ser contra, é ser opositor. Uma coisa lembra a outra. Lembra quando Jesus falou ali para Pedro? Pedro estava falando, não quero que tu morra, não, eu vou ficar contigo, entendeu, pão duro? Jesus chamou ele de quê? Arreda-te de mim, Satanás. Satanás é opositor. Por que Jesus falou com Pedro? Ele edificou a igreja da circuncisão a Pedro. Por que chamou ele de Satanás? Porque ali Jesus viu o espírito do opositor nele. Entendeu, menino? Presta atenção. Quando você vê a palavra diabo, diabo é acusador. Satanás é opositor. É um sistema, não é nenhum ser. Tá entendendo? Então aqui, eu vou ler mais um bocadinho aqui. Né? Cabeça, 7 diademas, a sua cauda arrastou a terça parte. É preciso entender essa parte, hein? A sua cauda trouxe a terça parte, o que? Das estrelas do céu. Vou falar devagar. Então, esse dragão, esse que resolveu ser opositor, por que opositor? Lembra-se lá da passagem de Gênesis, né? Foi dito ali o quê? Não toque. Quando foi criado o homem, né? E o homem, ele ia andar aqui na terra sozinho? Não, né? Seres da luz iriam andar nele. Mas aí veio
o opositor lá, o Lúcifer, né, portador da luz, e estragou tudo. Entendeu, menina? Chegou no ouvidinho da Eva, menina, presta atenção. Essa maçã é linda, né? Ó, que ele falou para não comer? Ah, não, ele falou que se você comer vai ficar sabidinha, entendeu? Por isso que ele não quer que come. Come, boba, come! E aí pegou, foi, perdeu pão duro. Aí ele falou assim, olha, se você comer, menina, vou te dar muita joia, muita coisa. E olha, a mulher danada, né? Falou em joia, entendeu? Falou que ela vai ficar bonita, aí deu um montão de coisa, prometeu, né? Que o homem promete, né? Dá é que é o problema, mas prometer, promete. Aí, entendeu? Agora, preciso que tu entenda que a Eva, ela não foi criada. O que foi criado foi o Adão. Né? Então, a Eva foi tirada do Adão. O que quer dizer isso? A Eva era o lado, presta atenção, canônico do homem. O que é canônico? Entendeu? É aquele que ouve, entendeu? Hoje tem, entendeu? Tem muita gente. Por isso que a Bíblia foi escrita. Entendeu? Se não houvesse pessoa com dom canônico, fala-se canonização, né? Mas basta assim, ó. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, a Eva é aquela que, né, tinha o dom, o lado do Adão canônico. Aí o dragão cheio de coisa falou, menina, presta atenção, come essa maçã e dá pra Adão, menina, come. Eu sei que não sei qual é o mistério. Se alguém tivesse juízo até hoje não comia maçã. Porque deu a maçã, comeu, deu pro Adão lá, e aí o que aconteceu? Eles se viram nu. Se escondeu. Aí ouviu a voz lá daquele que tomava conta deles. Adão, onde que tu tá, menino? Eu tô escondido. Tá escondido porque, no céu, eu tô nu. Como é que tu sabe que tu tá nu? Esse é outro vídeo, gente. Tá entendendo? Mas é preciso que tu entenda que todos eram, entendeu? Todos eram filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Esses são os daqueles antes da fundação do mundo. Eu vou ler mais alguma coisa que a hora já tá voando, entendeu? Nós vamos continuar falando, entendeu? Presta atenção. Vou ler um texto aqui para vocês compreender, para nós, né, compreendermos. Ainda aqui de João. Porque é preciso entender João 10. Nós estamos, né? O nosso assunto é aqui em João 10, né? Aqui em João 10. Então preste atenção aqui, no versículo 16. Você já sabe que no versículo 7 é que está escrito que Jesus já falou, né? Eu sou a porta. Já deu do outro vídeo explicando o que é a porta, né? Portal espiritual. Que ele era a porta espiritual para aquele povo, tanto a Israel física quanto a Israel espiritual. Tá entendendo? Então preste atenção no versículo 16. Que é isso que está interessando a gente aqui nesse. Preste atenção. Nesta aula. Ainda, João 10, versículo 16. Aí quando Jesus fala assim, preste atenção. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, da Israel física. Preste atenção. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Tá entendendo? Aí haverá um rebanho para um pastor. Então é só um pastor, né? Lembrei de Salmo 23, né? Quem é nosso pastor? Preste atenção. Então preste atenção
Quem é esse povo aqui que ele falou assim, ó, eu tenho outras ovelhas. Essas outras ovelhas, menino, preste atenção, você vai encontrar elas. Aqui, vou ler um cadinho, muita coisa, você vai anotando para ler depois. Então nós lemos aqui João 10, né? Entendemos aqui do 16 ao 18, que ele está para nós. Quem são esses? Vou abrir aqui em João 17, que é uma coisa aqui, ó, não está anotado, mas me veio aqui, ó, na hora. Então, quem são esses que não tem nada a ver com Israel física? Que eu falei, preste atenção, que nós, esses que são de antes da fundação do mundo, ó, vocês são luz né, na terra, porque nós estávamos, Deus de lá do princípio, de antes da fundação, entendeu? Antes que criasse o homem, nós já existia. Então, esse povo que já existia, vocês vão encontrar aqui, ó, preste atenção, que esse portal da luz, quando entregou o reino físico para o Pai, para o Criador, ele falou, João 17, preste atenção, você lê todo, mas eu vou ler aqui, ó, do 14, ele fala assim, ó, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Eles não gostam que a gente mostra os versículos, as passagens que eles não mostram, né? Igual eu falei da passagem de Jesus no cambista, jogando tudo. Não falam nisso. Então a gente fica com raiva aí, presta atenção. 14, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo físico, como também eu não sou. Aleluia! Tá prestando atenção? Quem são esses? Aí ele fala assim, ó, no 15, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde, que os proteja no mundo. Aleluia! Eles não são do mundo, como também eu não sou. 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! Tão fácil, né? Quando a gente tem boa vontade de compreender a palavra. Então ele recomendou ao Pai, eu não quero que os tire do mundo, eu quero que proteja no mundo. Porque nós pertencemos à luz, mas estamos neste veículo andando aqui na terra. Então os filhos de Deus, existem filhos encarnados e existem os filhos que nunca encarnou, mas estão aqui atuando, porque eles são os filhos. Hebreus 1, versículo 14, são todos. Entendeu? Mas a qual dos anjos, Hebreus 1, versículo 5 e 6, a qual dos anjos foi escolhido para ser gerado como filho? Foi o da luz. Né? No versículo 6 de Hebreus 1, está falando assim, novamente... E novamente, entendeu? Ele foi introduzido no mundo, mas de uma forma agora como filho terreno. Assim ele veio como filho do homem. Ai, meu Deus, oh Jesus, que maravilha tu és, Pai. Então nós vamos ler aqui Colossenses 1. Colossenses, para vocês entenderem o mistério de quem somos nós. Né? De quem somos nós. Colossenses 1. Vou ler primeiro Colossenses 2, do 4 ao 12, que diz assim, ó, presta atenção. Estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras, né, persuasivas. Tá entendendo? Tu lembra que nós lemos agora? Que é a luz, né? Entregou o Pai e falou, eu quero que os proteja. Porque eles não podem ser confundidos. Então nós que somos luz não podemos ser confundidos com aqueles,
né? Que são do portador da luz. Entendeu, menino? Presta atenção. Aleluia. Então é isso aí. Estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas. Porque, embora eu esteja fisicamente longe, meu coração está com vocês. Feliz porque vocês estão progredindo tão bem. E por causa da fé firme que tem em Cristo. Em Cristo, não é Abraão, não é Melquisedeque, não é Malaquias, é Cristo. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Nós temos que viver Cristo. Aleluia. Feliz porque vocês estão progredindo tão bem e por causa da fé firme que tem em Cristo. E agora sim, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Presta atenção, hein? Continue a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, né? Extraiam dele a nutrição. Essa edição é a Viva. Vocês anotem aí, tá? Colossenses 2, eu estou lendo do 4 ao 12. Continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que outros lhes traguem a fé e a alegria do Espírito Santo com suas filosofias erradas e superficiais, né? Que eu falei, né? Às vezes eles leem o texto, mas superficiais, passam pelos textos e a gente não compreende o que quer dizer verdadeiramente, né? Presta atenção. Não permita que outros lhes traguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideais e tradições humanas, coisas de homens, e nos rudimentos elementares deste mundo. Não deixem em lugar daquilo que Cristo disse, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua fé e da união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Aleluia. Está entendendo, menino? Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física, né? Mas de uma operação espiritual, feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza, o quê? Do mal. Entendeu, amigo? Presta atenção. 12. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi o que? Sepultada com ele. Aleluia. E então vocês ressuscitaram. Então a gente não vai ressuscitar, gente. Entendeu? A gente já ressuscitou com Cristo. Entendeu? Nós estamos com Ele. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vai acontecer, já aconteceu. E é isso que é um sistema, entendeu? Que põe véu para que o homem não veja. Aleluia. Ele para nova vida, presta atenção. E então vocês ressuscitaram da morte com Ele para a nova vida. Entendeu? Tem versão que fala, vocês agora são nova criatura. Ser nova criatura é aquele que está em Cristo. Né? Muitas vezes as pessoas confundem quando o batismo nas águas, nova criatura. Não. Quando nós estamos realmente no Evangelho eterno da graça de Deus, nós somos nova criatura. Não somente por falar, mas pelo praticar.
Aleluia. Entendeu? Presta atenção, nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Então, presta atenção, vou ler de novo aqui o último, 12. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com Jesus de Nazaré. E então vocês ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Aleluia. Então está falando aqui que nós, aleluia, então nós já nascemos de novo com ele, que nós vemos hoje um sistema que anuncia a morte dele de novo. Então está matando todos, né? Olha João 10:10 aí. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Intelecto, né? Entendeu? Anunciam a morte. Anunciam a morte daquele que está vivo e já nos fez vivos. Vou continuar lendo aqui o mistério. Quem somos nós, menino? Presta atenção, vou mostrar aqui quem somos nós. Colossenses ainda, você lê Colossenses 1, do 24 ao 29, deixa eu ler aqui. Colossenses 1, eu vou ver na outra Bíblia que é mais fácil. Eu gosto dessa viva, mas a letrinha é menor. Colossenses 1, presta atenção aqui. Não, Colossenses 1 eu já li. Agora eu vou ler Colossenses. Colossenses 1. Não. Olha quem somos nós. Lembra que lá em João 10, do 16 ao 18, Jesus, né, ali Jesus que estava entregando o reino falou, ainda tem outros, né, de outro aprisco, que não eram judeus, né, não era daquele Israel físico, né? Presta atenção. Que nós, gentios, que a gente não é judeu, a gente é gentios, né? E a gente nasceu, presta atenção, hein? De depois da cruz. Jesus de Nazaré estava tratando, né, naquela redenção e juízo para aquele povo de antes da cruz, entendeu? Mas o fim da lei é Cristo. Então, 1 Coríntios 3:11, lá vai estar escrito que o nosso fundamento é Cristo, entendeu? Porque nós nascemos, né, depois da cruz, gente. Nós já nascemos no reino eterno, no reino de Deus. Já nascemos vivos, já nascemos ressuscitados. A cruz já passou. E nós não somos judeus. Nós nunca tivemos na lei do pecado. Nós nunca tivemos na lei que transgredia a lei. Pecado é transgressão da lei. Entendeu, menina? Está prestando atenção? Então, nós que somos filhos da luz, né? Presta atenção, hein? Foi reservado esse mistério para hoje nós liberarmos para o mundo esse mistério. Anota aí. Presta atenção. Colossenses 1, versículo 24, diz assim, ó. Quem somos nós? Agora me alegro nos meus sofrimentos, disse Paulo, por vocês. Né? Que Paulo estava pregando para os gentios. Né? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a graça. Né? Que é a igreja da graça. A igreja espiritual, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação. Dispensação é a aliança, né? É modo de Deus governar. Tudo a gente tem que entender para poder saber o que nós estamos lendo, né? Dispensação quer dizer modo de Deus governar o homem. Então ele disse aqui, né? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, né? Quer dizer, está falando de acordo com o modo, né, de Deus governar o homem. Né, que me foi o quê? Confiada. Então foi confiada a Paulo trazer esse mistério. Presta atenção, hein? Que é o modo de Deus governar o homem. É Deus que governa. Deus que me foi o quê? Confiado.
né, em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Presta atenção, está falando de nós, hein? Presta atenção. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Que Paulo está falando, foi através de Paulo para cá, né, que o mistério do verdadeiro evangelho, o mistério, entendeu? Do povo de Deus, daquele que é a luz, está vindo à tona. Entendeu, menino? Porque, né, enganaram, me venderam até terreno no céu. 27. A estes Deus quis dar. É Deus que quis dar. Se alguém falar alguma coisa com você, prega a palavra, pelo amor de Deus. E não se importe com o que falam, porque você é filho da luz, não do portador da luz. 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeito em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, né, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, é o Espírito de Deus que opera. Isso quer dizer unção, capacitação, né? Unção quer dizer capacitação. Quando fala você é ungido, você é capaz, né? Agora, esse capaz não é por causa da carne, né? É uma capacitação. Unção é uma capacitação que Deus opera em você. Até a fé, a nossa fé, né? Efésios 2,8 não fala que o dom não é do homem, é de Deus, né? É uma capacitação que Deus opera em nós. Entendeu, menino? Preste atenção. Eu não posso terminar sem ler Hebreus para vocês, né? Porque a gente precisa compreender muita coisa. Nós vamos continuar, porque tem muita coisa ainda para compreender. Quando nós estamos falando que nós, né, fazemos parte, né? Fazemos parte da luz, de lá do antes da fundação do mundo, e né, foi feito esse veículo aqui para tanto aqueles que são do portador da luz andar, joia e trigo, aí, e os portadores da luz também andar, né? Então, não necessariamente todos os filhos encarnam, né? Anda na carne, mas todos são filhos. Presta atenção. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Hebreus 2. Presta atenção. Por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades o que ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aleluia. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Aleluia. Esta que está sendo anunciada, né, inicialmente pelo Senhor. Depois nos foi o que? Confirmada pelos que a ouviram, né? Entendeu? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente ouve, não é para reter para nós, não. Toda palavra inspirada divinamente para ensino, né? Presta atenção. Foi confirmada pelos que a ouviram. 4. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade.
Então nós temos que terminar porque a hora já deu, né? Mas vamos aqui no versículo 14, né? Para vocês compreenderem, né? Que tem anjos, né? Que encarnados, né? Que se encarnou com o próprio Jesus, né? Apenas aquela luz encarnou, né? Como filho que é primogênito, entendeu? Primogênito na semelhança do homem, né? E unigênito, presta atenção, e unigênito dos anjos, ele foi o único, não é verdade? Filho, né? Aquele que é igual a Deus, não é verdade? Aquele que é igual a Deus. Se alguém quer saber, né? Na época, né, não era esse nome Jesus, porque a letra J, tudo que está na Bíblia que tem letra J, menina, presta atenção, entrou de 1515 para cá. Antes de 1515 não existia a letra J, só para vocês saber entender. Por que a gente vai no original, para poder entender o significado hoje da coisa, entendeu? Hoje, por exemplo, entendeu? Esse Espírito, entendeu, menino, que veio lá, que o pessoal fala de Jesus, né, de Nazaré, entendeu? Hoje esse Espírito, né? Hoje vocês podem o chamar de Starshahom. Aleluia. Vamos finalizar aqui. Versículo 14 de Hebreus 2. Vocês vão entender que não foi só, né, que nós realmente somos, né, a parte que encarnada. Entendeu, menino? Mas fazemos parte, né? Desde da luz lá, olha, Deus 14. Visto, pois, que os filhos, está falando de filhos, né? Nós somos filhos, né? Vou ler devagar para a gente terminar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, né, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né, o acusador, e livrasse todos os que pelo pavor da morte, né, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Até hoje, né? Ficar apavorando. Olha, ele tá à vontade. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vou vender terra no céu pra vocês. Porque você vai pro inferno. Porque não sei o que, não sei o que. Leia e releia, tá? Hebreus 2, aqui do 14 até o final. Então preste atenção. Participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, o opositor, é o dragão, tá falando dragão, né? E livrasse, porque foi através de Adão lá, né, que veio o quê? A morte, né? Mas veio o segundo Adão e trouxe a vida. E livrasse todos os que pelo favor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse o que? Semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação é sacrifício pelos pecados, né, do povo, né, que ele foi o cordeiro, né, que pagou o preço. A gente já está pago, você nasceu depois da cruz, depois já foi pago, já pagou. Como é que alguém fala, vem cá aceitar Jesus? Não, ele já pagou o preço. E ele disse, João 15,16, não fosse vós que me escolheste, entendeu? Foi eu que escolhi vocês. Aleluia. João 3,16, foi consumado, ele deu para a vida eterna, entendeu? Já pagou o preço. Entendeu, menino? Presta atenção, vamos terminar? Versículo 17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados
do povo. 18, final. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Entendeu, menino? Prestou atenção? Então ele é poderoso para nos socorrer de tanta filosofia, de tanta coisa vã, entendeu? Entendeu? Porque agora a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele fala para nós o que, ó, nós somos canonizados. Fala para nós, menino, entendeu? Pelo Espírito. E ele também, pela oração, intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus. Pai seja convosco. Vamos ficar por aqui, porque a hora já deu. E eu espero que, vamos curtir os nossos vídeos. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Se inscreva. Deixe seu like.